Começando mais um Dia Sevasta, este que é o podcast que não é santo milagreiro, mas que cura qualquer encosto. Então, hoje é um episódio que a gente vai estar fazendo jus e retribuindo aqueles que tiveram coragem de ouvir até o final o episódio do Black Metal. Então, para aqueles que tiveram algum problema para dormir, para aqueles que se traumatizaram um pouco com as histórias de amizade e muito companheirismo entre os integrantes do Mayhem, hoje a gente traz para vocês uma solução para os problemas, sabe? Pois é, o Dia Sevasta é um podcast consciente, tem um compromisso com você que ouve, por isso hoje a gente vai conversar sobre as afetações e sobre os efeitos terapêuticos que a música tem em diversas situações, com diversas pessoas diferentes. E para conversar com a gente hoje temos quem? Quem que você adivinha, quem que você acha que é? Ninguém menos, ninguém mais que Annelisa Frings. Boa hora. Oi, obrigada aí pela abertura. É isso aí. Também a gente tem quem? Leonardo Andrade. Olá. E ao lado dele, para fechar esse time bonito, esse quarteto maravilhoso, não é o quarteto fantástico da Copa de 2006, mas Gabriel Mariucci. Boa tarde. Não, que horas são? Bom momento. E aí, Vitor? Bom, então é isso. Hoje a gente vai conversar sobre a musicoterapia e sobre como a música tem esse poder de mudar um pouco do pesadelo que é viver, ou um pouco desse desafio que é estar vivo, né? Acho que seria interessante a gente começar comentando como que essa pauta chegou até onde a gente está agora, né? Então, por favor, passo a palavra para a mãe dessa pauta, que é a Annelisa. Pois é, toda a questão de música que ultimamente para nós, no nosso mundo aqui, tem dominado, né? A gente fez trabalhos em revista, diagramação, pesquisa para texto impresso da nossa matéria aqui e... Nossa, eu tenho a dizer que foi muito enriquecedor, de uma certa forma, porque todo contato com tudo de música que eu tive ultimamente foi de grande aprendizagem, assim, né? E uma dos personagens ou das pessoas com quem eu conversei para falar sobre música e o trabalho que a música pode desenvolver, com uma musicista. É importante, eu acho que deixar claro que, nesse caso, ela é formada em música e não em musicoterapia, que é uma graduação realmente, né? Existe. Só que ela propõe uma questão da musicalização que é para todos. Uhum. E o que a gente abordou na conversa com ela é a musicalização em crianças especiais, né? Crianças com autismo, com transtorno de déficit de atenção, com síndrome de Down e outras limitações que dificultam um pouco a inserção dessas crianças numa escola normal, numa rotina de uma criança que ela própria até disse assim, o que é uma criança normal, né? Não dá para definir como uma... Mas normal. Ela só quis reforçar, então, o poder da música, né? Como que ela conseguiu construir isso ao longo do tempo. E esse papo que você teve com ela originalmente foi para uma reportagem que você escreveu para a revista da universidade. E tem em algum outro lugar além dessa revista? Você postou? Esse texto com ela, na verdade, não. Tá ainda, vamos dizer, exclusivo para essa matéria nossa, né? Que a gente foi feita umas revisões ainda, mas quem sabe se sair mais para frente a gente pode... A gente pode deixar aqui no link abaixo para a galera também dar uma sacada. Temos fotos, nessa ótica, né? Nesse olhar que você colocou sobre a situação. Então, só para dizer o nome dela, é a Kátia Ribeiro Araújo. Ela tem uma escola aqui em Londrina, ela desenvolve esse trabalho, então, específico com crianças, né? E ela estava me contando, assim, sobre os caminhos que ela mesma tomou e que a música proporcionou para ela. Ela começou esse trabalho, na verdade, porque ela tinha um sobrinho há 17 anos que nasceu com síndrome de Down. E naquele momento ela relatou que ainda a família não encontrava muito suporte ou muito tratamento assim, para as dificuldades que o sobrinho tinha, né? Então ela percebeu que ele não reagia a certos estímulos e não estava funcionando algumas práticas que eles tentavam. E por isso ela usou a música, começou a usar a música, que era a área dela, né? Que ela tinha experiência como professora de música.
Hoje já são mais de 30 anos, né? Mas na época também ela já tinha experiência em escolas aqui da prefeitura, projetos que ela desenvolveu. E ela percebeu que deu resultado. Haveria uma forma, sim, deu resultado, mas que é muito particular, né? Cada criança, cada caso vai funcionar, né? Conforme... assim, ser testado na prática é ir vendo o que acontece, o que funciona, o que não funciona, né? E ela relata que muitas vezes, nas aulas dela atualmente, as crianças às vezes passam semanas só dentro da sala, observando com ela as coisas, os objetos que ela tem lá, os instrumentos. Não quer dizer que ela vai chegar e vamos tocar o piano ou vamos tocar o violão. Tudo é bastante particular, específico, tudo é feito com calma. Ela né? vai tateando ali na relação e como que a criança lida para chegar até um lugar talvez confortável para a pessoa estar, né? Eu perguntei para ela como que ela fazia, então, qual a formação dela agora, como que ela fazia para se inteirar das práticas e tal. Ela falou que procura vários cursos, assim, alguns até que ela consegue aplicar. Por exemplo, ela me contou um relato de uma criança que tem 3 anos, que acho que é a mais novinha que ela atende, e essa criança tem uma limitação muito séria motora, né, de movimentação. Então, ela começa, inclusive, ela fazendo alguns exercícios com a perninha da criança, mexendo e tal. Mas ela mesma ressalta que eu aqui não sou fisioterapeuta, não sou médica, não tenho... Mas o que ela faz é que, através do corpo da criança, ela consiga absorver um pouco da música, consiga entender a batida, consiga entender os sons. Então, conforme vai mexendo as perninhas, ela percebe que a criança está entendendo aquilo que está chegando no ouvido dela, né? Que é a música e tal. Porque além de tudo, a música ressoa, né? Ela tem o seu reflexo fisiológico mesmo, o seu reflexo biológico na pessoa. Acaba não sendo só algo reativo dentro das nossas emoções, córtex cerebral, essas coisas mais. Tem aquela... Tem uma diferença gritante entre você tá ouvindo qualquer coisa no seu fone e você tá num show, por exemplo, e você sentir o baixo chacoalhar o seu tórax inteiro. É outra experiência. Então, eu ia falar, funciona por tudo isso que a música trabalha na criança. Seria, uma pré-escola? Ou não? Ou trabalho em conjunto depois que a criança entrar numa escola muito mesmo? Legal você perguntar isso, porque é justamente isso, é um trabalho conjunto. Ela, inclusive, me relatou isso, que ela trabalha em conjunto com as psicopedagogas das escolas das crianças, ou outro tipo de acompanhamento que a criança já tenha na escola, aquelas que podem frequentar a escola, porque tem alguns casos mais severos que as crianças não chegam a frequentar a escola, né? Então, ela relatou, por exemplo, que ela percebe nas aulas um menino que tinha muita dificuldade em fazer as tarefas de música que ela pedia, ou de evoluir, né? Porque, assim, ela pede uma prática em casa, alguma coisa assim, para que a criança não perca também o contato, né, durante aquela semana. E ela falou com a responsável da escola, da criança da escola regular, e ela disse que sim, que o menino estava tendo uma dificuldade em assumir responsabilidades com tarefas da escola ou com atividades lá, e que ele queria só brincar, que ele não estava muito atento a outras situações que também são necessárias na aprendizagem da criança, né? Não é só parte divertida e tal, né? Que é muito importante também ensinar os limites, ensinar, né? Então, ela fez questão de dizer isso, que ela faz acompanhamento contínuo até para não atrapalhar, né? Porque se a criança já está na escola e já tem um desenvolvimento, ela não pode ter uma influência que atrapalhe, que cause confusão para uma criança que já tem alguma dificuldade, né? Existem transtornos de atenção, por exemplo, né? Então, é um trabalho em conjunto, sim. Eles fazem isso tudo para ajudar a criança, né? Ela faz questão de dizer isso também. Olha, é muito legal esse assunto, porque não, de forma nenhuma, querendo desmerecer ou algo do tipo os musicoterapeutas. Isso. Mas tem muitos projetos dentro de escolas que não necessariamente seguem o lado mais, como posso dizer, da saúde da música, mas que através da música de uma forma um pouco mais... das primeiras impressões e das primeiras relações da criança com a música, já tem muita diferença e dão muito resultado na relação da criança com a própria escola, no aprendizado e também com o seu entorno, com as pessoas à sua volta, estudantes, alunos e funcionários de escola. Por exemplo, tem um projeto aqui de Londrina que chama Um Canto em Cada Canto. Isso é muito legal.
E minha mãe é professora e na escola dela tem, e ela lida diretamente com as crianças que participam do projeto. Eu gravei um trechinho de conversa com a minha mãe, um beijinho pra minha mamãe. E vamos ouvir agora um pouco sobre o que ela falou. Bom, é bem bacana ver o trabalho que eles desenvolvem nos alunos. Na nossa escola, os alunos vão, os que se interessam, não é obrigatório, então é por escolha mesmo. E vários alunos que tinham problemas de disciplina, de relacionamento, a gente percebe uma mudança depois do início das aulas do Canto em Cada Canto. Primeiro, eles são extremamente disciplinados na aula, nos ensaios. Isso reflete na sala de aula, que eles se tornam mais responsáveis, organizados, cumprem horário. Na atenção, na realização das atividades, também depois que é começado a trabalhar a música na vida das crianças, também tem diferença no desempenho pedagógico em sala de aula, não somente dentro da arte, em qualquer disciplina, né? Então, e assim, a parte musical mesmo, a parte artística da criança que é desenvolvido, e eles, a partir daí, começam a se interessar em fazer teatro, em apresentar para os colegas, em estudar sobre música, pesquisar músicas para trazer para a realidade escolar. E tem algum exemplo que você lembra que foi assim, tipo, simbólico sobre o projeto? Nós tivemos alguns exemplos marcantes que foram crianças totalmente introvertida, criança que não falava em sala de aula. Nós tivemos um aluninho do 5º ano, um japonesinho, ele não se manifestava em sala. Quando ele falou que queria fazer parte do coral, todo mundo ficou surpreso. E no coral mesmo, se a gente fosse perceber, talvez a gente nem ouvisse direito a voz dele. Mas a atitude dele em sala de aula mudou completamente. Uma autoestima melhor, uma autoafirmação. Ele começou a participar da aula oralmente. E este ano nós temos uma aluninha Down que está participando do projeto. Então, assim, é bem bacana o desenvolvimento. Ela não se comporta assim como os outros, com aquela disciplina e tal nas apresentações, né? Então, na apresentação, ela não consegue ficar paradinha como é orientado, sabe? Mas, assim, a socialização dela, a interação é bem bacana com os outros alunos e a aluna Down, né, que isso mostra mesmo que na arte realmente não existe isso, a música é para todos, então isso ficou bem nítido e bacana. E também é a chance de muitos terem o primeiro contato com a música, né, no Um Canto em Cada Canto, nesse projeto de coral. Acho que também é importante para a criança ter essa interação com o mundo musical desde cedo, né? Isso é bom, legal você ter falado que as crianças primeiro, tem crianças que nunca tinham participado de coral, de nada, e daí eles primeiro começam a ser afinados, a aprender Um Canto em Cada Canto. Eu não sei se você sabe, eles trazem músicas de várias línguas diferentes, então isso é trabalhado, e assim, o interessante é que eles fazem toda aula tem uma criança que pode se apresentar. E a partir daí, eles começaram a cantar, a levar instrumentos e tocar. E daí, vários alunos que começaram com coral procuraram aulas de violão, de teclado, fora do projeto, né? Então, isso incentivou as crianças e eles se apresentam no coral, sabe? Então, aconteceu já situações de uma criança levar o pai, que eles cantavam juntos. As crianças vão no horário de aula, o pai não foi trabalhar para poder ir se apresentar com a filha no projeto. E assim, foi aquela coisa bem emocionante do pai chorar, vendo o trabalho que é feito lá, é bem bacana. Além de usar isso para tratar, por exemplo, em crianças com alguma dificuldade de socialização, que é bem comum que seja feito com gente que sofre de esquizofrenia severa, autismo, demência, e aí já é mais para frente, também é muito usado para recém-nascidos em UTIs neonatais. Pesquisando sobre, encontrei materiais de um hospital estrangeiro em que eles comentam que eles estão tentando expandir isso nas UTIs neonatais deles
E entre os benefícios que eles citam, tem maior saturação de oxigênio, então mais oxigênio no sangue, que é essencial para o desenvolvimento de vários órgãos e da capacidade cerebral. Serve para acalmar as crianças, não só da forma óbvia de que sons agradáveis executados de determinada maneira ajudam a relaxar, mas também porque esconde o barulho dos amiguinhos chorando e gritando nas adjacências. Ajuda em casos de criança prematura que os pais não podem tocar nela por uma questão de segurança e higiene, a meio que estabelecer uma ligação fundamental entre os pais e a criança pela via da voz, já que eles não podem tocar. Essas mães não podem estar segurando os filhos na maior parte do tempo, mas eles não podem deixar de ter o contato, é crucial que isso seja feito. E ajudar os pais nesse processo de, às vezes, até criar as próprias musiquinhas de ninar para os filhos, por exemplo, é uma coisa que os musicoterapeutas desse hospital fazem. E ainda nessa linha, os musicoterapeutas deles usam um instrumento que eles chamam de gato box, que é basicamente uma caixa com uma fenda no meio que eles usam para imitar o que seria mais ou menos o som e a cadência de um coração batendo. Isso ajuda crianças que têm alguma disfunção na hora de se alimentar a entrarem instintivamente num ritmo regular para mamar, porque para várias isso é um problema, só que com a ajuda do som funciona. Então o negócio pode começar muito cedo e ser extremamente útil pra gente que tá numa fase pré-verbal até. Eu quero só complementar, que a gente estava falando da Cátia, você falou agora que a gente ouviu do Canto em Cada Canto, que é um projeto de escolas, né, especificamente. Eu perguntei para ela assim, mas por que é tão importante a música, né? Como que... Claro que para ela, né, defender, né, com argumentos, né? Ela me disse assim, a importância da música na formação de uma criança especial... para ela, né, ela disse, é uma questão de um direito básico que a criança tem de aprender. Sim. Então, essa criança tem o direito de ter uma outra forma de aprender, né? E ela disse que a música entra aí. Para ela, a música é a inclusão dessas crianças, né? Então agora a gente vai ouvir um trecho dessa conversa que a Ana teve com a Kátia, em que ela comenta sobre os diferentes processos de aprendizado que alguém pode ter e como que a música e a terapia musical contribuem para esse desenvolvimento cognitivo particular de cada um. Bom, vamos ouvir. Sabe por quê? Porque eu fico de cara quando a pessoa fala assim, criança especial não tem condição. Sabe? E eu fico doida da vida, porque a gente, na nossa sociedade, a gente organizou um sistema de educação que aos 6 para 7 anos você tem que aprender a escrita, até você desenvolve no jardim, no maternal, e depois do 1º ano para frente você tem todo um conteúdo sistematizado, né? E dentro dos padrões, as pessoas... elas conseguem acompanhar. Para umas crianças, o esforço é imenso, porque ela não está pronta para isso. Então, tem crianças que aceitam esses conteúdos, aprendem com facilidade, porque tem condição, está mais madurinha, e outras não. A média na sala de aula, ela é muito díspare, ela não tem uma homogeneidade de jeito nenhum. E a mesma coisa eu insiro uma criança com síndrome de Down ou qualquer outra dificuldade. Você vai falar, Kátia, mas, poxa, criança com síndrome de Down é muito diferente de uma criança que não tem dificuldade. Concordo, ela é diferente, a aprendizagem dela, por isso que ela vai, então, se ela tem 12 anos e ela deveria estar, em qual série ela tivesse que estar, ela pode estar no 1º ano, ela vai estar um pouquinho, ou então fazer uma aula particular em casa, para ela tentar acompanhar, tem as provas que são... provas adaptadas, um ensino adaptado, né? Isso que a gente fala que é a inclusão. Isso é a inclusão. A inclusão é o processo da criança ir para a escola, conseguir a aprendizagem, ter a aprendizagem, direito a ela, adaptado às condições dela. Porque ela tem direito de aprender, como todos nós. Agora vamos pensar na música. Tem um tripé que a gente fala na educação, que é o desenvolvimento global, que é os aspectos cognitivo, afetivo e psicomotor. Esse tripé, nós morremos desenvolvendo ele, né, dentro e fora da escola. E esse tripé, ele está intimamente relacionado com a música.
A música é o único meio que você trabalha o desenvolvimento global da criança. Sem direcionar para isso, você já está trabalhando. Olha só, quando você trabalha no desenvolvimento global, os aspectos psicomotores, marcha, andar, na música você trabalha com o ritmo, na execução de um instrumento. Quando está a criancinha, aprender um ritmo a tocar a flauta, quando já está desenvolvendo no instrumento, a parte motora, por exemplo, no piano, dela tocar uma coisa com uma mão e tocar com a outra mão outra coisa. Então, isso é o psicomotor que a música está relacionada. Sem o psicomotor desenvolvido ou com essa prática, eu não consigo desenvolver a parte rítmica. Não dá para ir em frente, né? Não dá para ir em frente, ela vai até o limite dela. Então, é tudo um processo. Então, eu não posso chegar, por isso que eu falo, não posso chegar lá e falar assim, ó, esse aqui é o dó, fica aqui, essa notinha preta vale um tempo. A criança vai falar, oi? Como assim? Então, você tem que construir esse conceito com ela. Né? Organizar, significar, isso ter significado para ela. Ela não esquece mais. Não tem como eu trabalhar com você uma música no piano se eu não trabalhar esse tripé. Não tem jeito. Então, por isso que a música ela é tão recomendada para psicopedagoga, por isso que agora é obrigatório ter nas escolas, porque se vê a necessidade para a formação do indivíduo. Isso é no aspecto de conhecimento, de formação do indivíduo. Então, ela diz que sim, que os casos que ela já viu de melhora, que alguns levam muitos anos, até assim, 8 anos ela relatou de pacientes que estão com ela, mas que aí conseguem acompanhar a escola de uma forma mais agradável para a criança, sem ter um trauma, sem ser um conflito, né, para aquela criança, que já tem outras questões, né, para se resolver. E ela disse assim que o que fascina ela na música tem também essa questão da educação, que é um tripé da educação que ela defende, né? Que a música pode ajudar, que é o aspecto cognitivo, afetivo e o psicomotor. E tudo isso a música é capaz de fazer sem ser pensada para isso, né? Pois é. Não é assim, agora você vai aprender música, não é um método direto, digamos assim. A música pode estar ao seu redor e com as formas que ela encontrou de trabalhar, ela vai fazer com que a criança absorva isso naturalmente, né? Ela falou, isso para mim é fascinante. Então, eu consigo trabalhar com várias crianças, né? E vou adaptando os métodos que são mais interessantes a partir das reações das crianças. E teve algum caso especial que ela comentou? Tem. Ela tem sim, um caso muito especial. Até esse caso foi para a revista. Ela me passou fotos dessa menina. Ela tem 16 anos, ela é autista. Esse é um caso que ela me contou que levou muito tempo para que ela pudesse ter uma aula de verdade de música, né? Porque no começo ela só gritava, ela não conseguia ficar dentro da sala, ela tinha reações, né? Porque ela não era um ambiente novo para ela, tudo. E esse caso é o caso que já são 8 anos de trabalho. Ela falou assim que um dia a família da menina chegou, né? O nome dela é Gladys, a família autorizou que a gente falasse o nome, né? Inclusive cedeu as fotos dela. Num churrasco de família, uma menina autista que tinha dificuldade de relacionamento, ela foi lá, bastante assim, né? No mundo dela à parte, né? Ela buscou o teclado e começou a tocar para a família. E todo mundo, nossa, olha lá, tá tocando. Então assim, ela mesma falou, a Kátia, né, professora? É um ato de autonomia dela. Sim. Ela foi lá, buscou o teclado, ela sabia que aquilo ia produzir um efeito na família, aquele som, aquilo que ela ia fazer. Então, assim, como dizer que não é libertador, que não dá autonomia, que não insere a pessoa, não, né? É um exemplo real e prático. Então, e depois de muitos anos de trabalho. Então, assim, claro, não dá para dizer que vai ser igual para todo mundo, mas nesse caso foi possível, ela conseguiu, né, fazer isso. E a Kátia também gentilmente cedeu para nós um breve registro de uma das aulas com essa aluna, a Gladys, enquanto ela está tocando piano. Então agora a gente vai ouvir também esse trechinho, que é bem legal para a gente poder também entender um pouco desse progresso que as duas tiveram durante esses 8 anos de caminhadas lado a lado. Então, vamos ouvir. Tá.
Dó, ré, mi, fá, sol. O menino canta. Sol, fá, mi, ré, dó. Que lindo! E agora vamos cantar nossa última música, O Trem Maluco. Vamos? Então, olha lá. O trem maluco, quando sai de Pernambuco, vai fazendo chuco até chegar no Ceará. Rebola, pai rebola, mãe rebola, filha, eu também sou da família, também quero rebolar. Esse caso acaba sendo até emblemático, porque você tem como você gerar um impacto emocional na outra pessoa sem ter a parte que seria a mais assustadora e complicada para a maioria das pessoas que sofrem de autismo. Não sei se eu usaria sofrem, desculpa. Mas que, em geral, é muito comum que autistas tenham dificuldade com, por exemplo, contato olho no olho. E você não precisa estar olhando nos olhos da sua família quando você está tocando o teclado, só que você está se conectando com eles e produzindo um efeito emotivo. Isso é uma parada bem forte. No lance da autonomia que você falou, eu também encontrei uma outra situação envolvendo um autista adulto, que é do musicoterapeuta Ryan Judd, que tem um canal no YouTube em que ele mostra bastante do que ele faz, que é uma sessão, o nome do paciente que está com ele no momento é Elliot, e ele tem um negócio que ele se movimenta bastante para frente e para trás e não tem muito controle das funções motoras, e pelo processo de cantar e tocar o violão com o Elliot e tal, o Elliot vai meio que assumindo mais controle do que está acontecendo. E você vê isso acontecendo entre o começo do vídeo e o final. Eu tenho o link separado para incluir depois nas notas e tal. Então, são casos emblemáticos, né? Esse da Gladys, 16 anos, a Kátia contou que agora ela toca piano, flauta, violão e canta. Olha que demais. Assim, claro que por exemplo, tocar o violão é uma outra forma. Ela usa o violão deitado e mexe nas cordas, mas ela sabe os acordes, ela consegue acompanhar uma música. Sim. Então, uma criança que não falava, que não se relacionava, hoje é capaz de tocar músicas. E ainda de uma maneira totalmente autoral, né? Como, talvez. Desenvolveu, né, um instrumento para ela, uma forma de se comunicar com esses... Em quanto tempo, mais ou menos, ela falou ou não? Foram 8 anos de trabalho. Foram 8 anos. Pô, que legal. É um processo, né? Não é algo realmente da noite pro dia, né? Mas... inclusive, acho que esse podcast também serve como uma forma de incentivo, de conscientização das possibilidades que a música pode trazer para quem busca uma melhora na vida mesmo, no seu viver... Não é viver que fala, no seu estilo de vida. E ainda me lembrei aqui uma questão sobre a educação. Então, o Brasil, na teoria, já reconheceu essa importância, porque existe uma lei aprovada em 2008 em que o ensino de música é obrigatório nos anos fundamentais das escolas, né? Então, agora, claro, a gente sabe que tem os desafios de que isso seja colocado em prática, mas já existe isso aí colocado, né? Se já está numa lei é porque existem as obrigações aí que... Alguém aqui teve aulas de música na escola? Eu nunca tive. Eu tive no maternal, assim, que eu me lembro lá. Olha, eu lembro no pré, tipo, a professora levar aquelas musiquinhas e você ficar cantando só ali na frente ou tentando fazer alguma coisa. Maciando. Eu tive. E não foi feito dessa forma conscienciosa, por exemplo, que foi narrada pela Nelisa. Eu lembro de odiar furiosamente tudo aquilo porque eu era obrigado a tocar em público com as outras crianças. É bem isso. Recital da escola, o jovem Leonardo enfiado numa fileira com uma flauta doce que eu só queria usar pra... do professor, tá ligado? Eu tava muito furioso com aquilo, eu estava me sentindo horrivelmente mal. Castanholas também, nossa, quantas memórias... Mas... a forma como isso tem que ser feito com tato, porque é uma atividade performática importantíssima. E a gente tá falando num contexto que é basicamente uma terapia ocupacional, né? A gente não entrou tanto no uso da música como
Tipo, tratamento por ouvindo música, às vezes praticando meditação guiada com música, por exemplo, Sim. com imagens e tal, que é um negócio que também acontece. Sim. O foco do trabalho dos seus entrevistados e das pessoas com quem você interagiu pra matéria estava mais nesse lado ocupacional. Eu quis dar, assim, realçar as funções sociais da música, né? Como que a música, de alguma forma, alterava a vida daquelas pessoas, né? Então, uma outra parte também foi sobre idosos. Sim. Um coral de senhoras idosas, né? Então, como que um projeto que nasceu de uma obrigação que existia antigamente na UEL, um projeto de ocupação para os idosos. Deixa eu só recuperar o nome aqui. É a UNAT, é a Universidade Aberta da Terceira Idade, por exemplo. Legal. Então, esse coro que hoje está dentro da divisão de música da UEL, né, na Casa de Cultura, é um projeto que era para ser uma formação para os idosos, ser uma opção de mais esclarecimento e de ocupação para aqueles idosos que, né, população inclusive que está só aumentando no Brasil, né? E uma das coisas que me relataram, inclusive eu fui no ensaio lá à tarde, e assim, elas não queriam parar de falar, né? As senhoras, eu entrevistei 3 e foi assim, porque é muito bom, porque nossas famílias participam, porque a gente faz viagens e faz promoções para pagar nossas viagens e tal. E muitas relataram que, assim, até nem tem a família perto, e como os ensaios são 2 vezes por semana, aquilo para elas é muito importante, né? Então, elas se preparam para os ensaios 2 vezes por semana, elas se encontram, fazem lanche, saem e tal. E como é um projeto também que visa musicalização, não é só essa, né? Claro, a diversão é importante, mas elas aprendem ali partituras, tem a divisão em vozes, né? Elas são alocadas no coro, também uma parte formal, assim como deve ser mesmo, musicalização. E o que foi incluído há pouco tempo, que essa também era o que eu queria entender melhor na matéria, que é cantar em libras, na língua brasileira de sinais. Pois é. Isso, na verdade, também é uma história interessante. Uma das integrantes é uma professora que lida com isso, uma pedagoga, na verdade. E algumas músicas, ela por conta, ela ia cantando em libras e ela ali, fazendo os sinais, né? E as outras começaram a perguntar, mas o que você está fazendo aí? Por que, né, mexendo as mãos e tal? E ela falou, estou cantando em libras, porque eu pratico isso com os alunos, tenho contato e estou, né? Daí elas começaram, mas ensina pra gente, vamos colocar aí também. Pô, que demais. E daí nasceu, eles convidaram, então, o professor Lucas Negri, ele é do Instituto Federal aqui do Paraná, e ele trabalha, inclusive, especificamente com isso, ele tem formação nessa área, existe uma graduação em letras para libras, e ele também está estudando essa área, e ele foi ensinar para elas, para o coral. Então, no meio da entrevista, eles estavam contando que eles tinham feito uma recente viagem a Curitiba, litoral do Paraná, cantaram com corais, que também fizeram uma troca nesse sentido, né? Cantaram juntos. Sim. E ele foi junto como intérprete, eles fizeram apresentações, e isso para elas foi, assim, máximo, né? Então, é um reconhecimento no trabalho, porque até elas contaram assim, olha, não é fácil, porque uma que a gente tem que prestar atenção na nossa maestrina, que ela já faz a regência normal, e prestar atenção no intérprete, porque ele está fazendo sinais para a gente também não se perder. Então, sim, elas tiveram, inclusive, que memorizar, né, as letras e tal, porque não tem mais como segurar a pasta ali nessa hora, porque eles têm que fazer os sinais e tem que lembrar da letra da música. Então, ele mesmo falou, isso aqui é uma ginástica mental uma para atenção elas. dividida. Sim, mantém Alzheimer longe. Pra Isso. aprender coisas novas é uma das coisas que mais ajuda em qualquer coisa do espectro da demência. Então tudo que elas precisavam fazer era prestar atenção e nossa, elas se sentiram o máximo. E elas querem, inclusive, assim, já aprender mais libras para poder ir, por exemplo, em hospitais, se tiver alguém para prestar um atendimento, ou na rua tem alguma emergência, isso para elas é mais um alimento, assim, para quem são idosos que estão em plena condição, né? Então, nossa, por que não, né? Para elas foi um grande presente, na verdade, isso. Fazendo um apêndice aqui, que é uma coisa que me ocorreu ouvindo, seria muito interessante colocar pessoas que são surdas dentro de um scanner cerebral de atividade e verificar, tipo, expondo eles a vídeos de pessoas cantando em libras, se tem qualquer padrão de ativação cerebral semelhante ou de uma pessoa com audição ouvindo música. Esse tipo de coisa é verificável. Então, pós-graduandos... Fica aí. É uma ideia. É uma parada massa que vocês podem fazer e, até onde eu sei, não foi feito. E se rolar, fala que ouviu aqui no podcast. Exatamente. E, em tese, é para ser possível, porque
já tem, tipo, experimentos para você fazer relocalização sensorial, porque não importa por onde entra um determinado estímulo, no fim das contas é tudo eletricidade no seu cérebro. Tem gente que trabalha produzindo coletes para pessoas surdas, que o colete é um monte de motores que vibram de acordo com o som, e a pessoa consegue entender fala sentindo vibrações no torso pelos motorzinhos do colete. E pessoas que têm audição e usaram o colete falaram que depois, quando eles foram ouvir música sem, parecia que tava faltando alguma coisa. Cara, isso é muito maluco. Procurem David Eagleman. Ele é o cara que tá chefiando esse projeto. Deu palestra na Google e foi bem legal. Bom, só fazendo mais um apêndice, só pra corroborar o lance do cantar em Libras. O Rubel também, o cantor que tem resenha já no Dia Sevasta sobre o último disco dele. Em alguns shows que ele fez, acho que principalmente no Rio de Janeiro mesmo, ele também estava acompanhado de uma intérprete, que diz? Isso, De uma intérprete de Libras para acompanhar ele no show inteiro. E, pô, isso é muito legal para quem quer poder participar e tudo mais. E é interessante porque o último disco dele tem muita referência e muita influência de rap. Então imagina como que deve ser fazer uma interpretação em Libras com muito flow e muita palavra por segundo. Certeza escrita em giz de cera. Pique esconde é bem melhor que pique bandeira. Beleza no balanço, que seja assim pra vida inteira. Snoop Dogg e Jorge Ben. Não diriges, mas você dirige bem. O gelo quebra o dente, o cookie quebra o gelo bem. Essa história de sem pressa ainda leva a gente além. Só não esquece do olhar de criança. Só não esquece de lembrar da lembrança. Não esquece de ser duro e forte. Não esquece de olhar pra Marte. Não esquece de fazer tua arte. Não esquece de esquecer o que tem que se esquecer. Eu tô imaginando o intérprete de Libras esmorfando, basicamente. Basicamente isso. Deve ser bem doido. E outra coisa que eu acho interessante, porque a gente comentou bastante sobre a questão mais pedagógica e cognitiva da musicoterapia, da função da música, de como ela tem, mas tem alguns episódios um pouco diferentes que também são dignos de nota. Eu não sei exatamente qual é a eficácia, nunca tem muito converseiro acerca da sua eficácia, mas, por exemplo, uma banda que eu acho muito interessante, que eu acho bem legalzinha, chama Sala Espacial, que é basicamente 3 integrantes da antiga Rancore e mais uma grande galera aí da pesada, fazendo um som transcendental da MPB, que é bem legal. Eles, no último CD que eles fizeram, que chama Casa Mochei, eles tiveram a incrível ideia de afinar o Lá, a nota Lá, né, a corda Lá, em uma outra frequência, porque há quem diga que a frequência 432 Hz causa benesses para a saúde. Pseudociência. Saúde mental. Eu posso provar com papers. Bom, então aqui a gente já tem o nosso Mythbuster Leonardo Andrade para refutar. O Adam Neely, que eu mencionei em outro cast, ele já fez um vídeo a respeito. Ele tem bastante papers partindo um pouquinho para cima do lance do 432 e tal. Mas pesquisem de qualquer jeito, porque tem muitas teorias da conspiração maravilhosas. Por exemplo, de que a afinação atual, a 440, aquela que foi concebida em Stuttgart, na Alemanha, é do século XIX, mas tem gente que acha que os nazistas criaram para gerar problemas de saúde. Há quem diga isso também. Bom, acredito que tenha trazido mais benefícios do que bad vibes, transtornos para quem ouve. Possivelmente é inócuo. Mas... tipo, a gente ouve, né? Inclusive, outro lado, outra dimensão interessante sobre a questão do poder na música, por exemplo, uma coisa que é muito mais palatável e, na verdade, quase na vivência de todo jovem universitário, é a playlist do Foco, né? Então, querendo ou não, é algo que ajuda muito aqui quando você tem que ler aquele texto mais complicado e tal. Altas playlists no Spotify para resolver o problema da sua dislexia. Eu conheço uma pessoa que sofre de descalculia e tem um desempenho matemático muito menos complicado dependendo da trilha sonora. É uma parada que... Você tá falando sério? Descalculia é uma coisa real, cara.
Eu não sabia que existia até isso ser trazido para minha atenção. É como se fosse dislexia numérica. Eu posso estar fazendo uma descrição bem chucra da coisa, mas é uma dificuldade específica para fazer procedimentos matemáticos que opera de forma pelo menos um pouco parecida com a dislexia. E esse tipo de coisa, em geral, você pode ser auxiliado por um ambiente mais adequado e etc. É muito comum que pessoas desenvolvam tanto dislexia. Eu vou retrair esse muito comum, mas não é inédito que pessoas desenvolvam pelo menos algum grau de dislexia ou descalculia baseado em estresse, por exemplo, nos primeiros anos de formação escolar. Que doido. Mas e o que ela ouve pra... Que você comentou que dependendo da trilha sonora, o desempenho dela é diferente. Você tava falando da playlist do Foco, geralmente são coisas que vão ter uma batida regular e que vão ter um som mais tranquilo. Tipo aquelas playlists do YouTube pra estudar mesmo, aquelas de tipo lo-fi, hip-hop, chill, que tem umas pessoas de anime no fundo e tal, tá ligado? É tipo isso, assim, a palavra que eu queria usar que eu não consegui encontrar outra, e a culpa é do Antônio Fantano, não é minha, unobtrusive. Ok. Viu? Vamos tentar depois. A gente vai tentar explicar de uma forma totalmente sinestésica e supra-real, tá ligado? O David Eagleman também trabalha com sinestesia. Mas, então acho que por hoje é só. A gente tá fechando aqui no nosso tempo meio corridinho. Espero que você possa aproveitar. Espero que a voz do Vitor suavize o ritmo do seu coração. É isso, então. A gente fica por aqui. Muito obrigado, galera, aí, pela participação. Vocês são ótimos. Vocês estão no meu coração e vai acalmar o coração dos outros também. De quem ouve isso. Valeu, Vitor. Isso aí, valeu. E Até é a isso aí, próxima. então. Acho que esse é o Dia Sevasta. Acho que fica por aqui. É isso. Tchau. Falou, humanos. Tchau. Tchau. Esse foi o Dia Sevasta. Se você gostou, compartilha com os amigos. Até a próxima. Tchau. Tchau.